Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes categorias de mundos habitados. Correspondência. Cultive brevidade e precisão em seu noticiário, sem cair na secura. Uma carta é um retrato espiritual de quem a escreve. Cuidaremos de escrita bem traçada, porquanto não nos será lícito transformar os amigos em decifradores de hieróglifos. Não escrever cartas em momentos de crise ou de excitação. Sempre que possível, as nossas notícias devem ser mensageiras de paz e otimismo, esperança e alegria. Escreva construindo uma carta que saia do seu punho. É você conversando. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência. Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar quanto a ela. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falamos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. Prece. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante para que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze meu coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições do mundo quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os
em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Comentário. É interessante observar a lógica da pluralidade dos mundos habitados como consequência da existência e imortalidade dos espíritos, do seu processo evolutivo e da criação constante de novos seres vivos, que um dia se transformarão em espíritos. Sendo estes imortais, sendo a criação dos mesmos constante, todos sujeitos à evolução segundo o livre-arbítrio de cada um, tem de haver moradias, lugares apropriados a esses espíritos. Segundo os ensinamentos dos espíritos, os mundos se apresentam muito diferentes uns dos outros, tanto física como moralmente, de acordo com o grau de evolução de seus habitantes. Assim, Kardec aprendeu que existem mundos inferiores, intermediários e superiores, havendo em cada tipo diversos graus de diferenciação evolutiva. Nos mundos inferiores, os seus habitantes vivem quase que exclusivamente objetivando sua sobrevivência e a satisfação das suas necessidades físicas e materiais. Nos mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações dos espíritos, os homens vivem mais guiados pelos instintos do que pela razão, pois esta aí começa a desabrochar-se. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se mesclam, predominando o último, quanto mais rude e atrasada é a sua humanidade, e o primeiro, quanto mais caminhou sua humanidade no seu desenvolvimento intelectual e moral. Quando este último se torna a preocupação da maioria, e quando esta maioria busca com determinação a igualdade, a fraternidade e a solidariedade, esse mundo está preparado para mudar de categoria. Nos mundos superiores, o bem prevalece. A luta pelos valores materiais é inexistente. Trabalha-se pelo bem de todos, através do bem, da fraternidade, da solidariedade. Quanto mais elevado pelo adiantamento espiritual dos seus habitantes, mais reina a felicidade e a paz. Prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas,
pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue sobretrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Assim seja.